Boa tarde. Agora, capítulo 31 e capítulo 32, que vamos fazer aqui, um pouquinho mais tarde que o normal, mas aqui. Então, Jacó estava vivendo com Labão e ele quis voltar para casa de seus pais, porque Labão havia trocado seu salário 10 vezes. E todas as vezes que ele trocava o salário, se fosse ovelha salpicada, malhada, o salário, Deus fazia com que nascesse só essas ovelhas, esses animais, para que Jacó conseguisse, né, ter esses animais. E assim, Jacó, Raquel e o outro, Labão ficasse sem entender. Ele trocou 10 vezes. Provavelmente porque ele estava ficando muito rico e não estava entendendo do que estava acontecendo, né? Mas ele estava sendo abençoado por Deus, né, Jacó? Então Jacó decidiu voltar, não é mesmo? Voltar para casa de seus pais e assim, né, foi-se feito. Né, ele pegou suas mulheres, seus pertences, seus filhos e suas filhas e ele voltou, ele foi, né? Só que ele foi sem falar com Labão e ainda Raquel roubou uma coisa de sua casa. Roubou um ídolo, um deus que ele tinha lá, né? Ele foi sem conta Labão, né? Tendo ido, um homem falou, né, que Jacó tinha saído, né, tinha fugido. Labão escutou e foi lá com seus irmãos. E foi lá ter com Jacó para entender o porquê que ele... Deixa eu desligar isso aqui. Porquê que ele tinha saído, né? E assim foi feito, né? E foi ter com Labão e falou: por que você saiu da minha terra? Porque dessa maneira, sem me falar nada, né? Considerando que eu gostaria de fazer uma despedida alegre, com cânticos. E ele questionou Jacó, né? Labão questionou Jacó porque ele tinha saído, né, sem se despedir, sem fazer nada, com razão, não é mesmo? E Jacó disse que é porque ele tinha medo dele pegar as mulheres para ele de volta, no caso suas filhas, né? Ele tinha medo, ele temia isso, não é mesmo? E foi assim, né, que aconteceu ali. Jacó tinha medo e aí ele também disse antes, né, que também eles roubaram alguma coisa da casa dele, né, de Labão. E Jacó disse que quem tivesse feito isso deveria morrer perto lá dele, né? E assim Labão procurou em todas as tendas, das servas, da filha Lia e do próprio Jacó. Depois na tenda de Raquel, que foi a que furtou, só que ela havia escondido debaixo e havia ficado sentado sobre o que havia roubado de seu pai, né? E ela disse que para ele não se incomodar quando ele entrou lá, e ela não levantou porque ela estava seguindo os padrões das mulheres. E assim aconteceu, né? E depois
Jacó diz, por que você está me tratando assim? Eu te servi por 20 anos, 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos pelo seu rebanho. Sempre fiz tudo certo com o Senhor. Por que você está me tratando assim? Né? Essa foi a pergunta de Jacó para Labão. Não é mesmo porque ele estava fazendo tudo isso, né? E se eu não me engano depois, eu não me lembro agora, mas aí depois disso eles fazem aliança, né? Aliança entre Labão e Jacó, onde eles elegem tentando lembrar o nome do lugar. Eles se encontraram em Gileade, mas eles elegeram uma pedra, colocaram uma coluna de pedra naquele lugar para fazer uma aliança entre eles e chamou Galede, eu acho, com 2 Es. Depois que Jacó deu esse nome para esse lugar, né? Depois da aliança que eles fizeram, isso, Jacó e como é que ele se chama? Labão fizeram aliança. Ele disse que o que a gente fizer vai ser testemunho entre Deus e mim e você, né? Então, ali os seus irmãos também colocaram pedras em volta, eles comeram, beberam e fizeram ali uma aliança, não é mesmo? Depois, no final do capítulo, depois ele briga com... sim, lembrei. Ele tenta se reconciliar com Esaú, certo? Então ele manda um mensageiro lá para Esaú, né, para ter com ele e dizer que ele está o que aconteceu, né, que ele passou um tempo na casa de... Só dar uma olhada numa coisa, mas tá tranquilo. Na casa de Labão, né? Esses 20 anos ele passou um tempinho fora, né? E ele envia um mensageiro, né, pra falar, opa, eu tô de volta, né, eu gostaria de ver você de novo. Né, e isso que ele fala, né? O mensageiro de Jacó pra Esaú, né, o seu irmão, depois do que aconteceu lá, né? E é isso que ele faz. Ele vai lá, ele vai conversar com ele, e o mensageiro volta e ele diz que o seu irmão está voltando até você juntamente com 400 homens. E ele se assusta, obviamente, né? E ele divide o seu grupo em 2, porque ele justifica que se Esaú atacar um grupo, o outro grupo vai ficar ileso, ele vai poder fugir. Ele ora a Deus também para pedir ajuda, né? E assim ele faz para pedir que Deus tenha misericórdia, mesmo ele não merecendo essa misericórdia, ele diz uma coisa assim. Isso, exatamente. Aí depois, né, que tá voltando ali, ele tem a ideia de dar um presente para ele, que ele reúne lá dos animais que ele tem, das riquezas lá, né? E ele coloca servos na frente, para ir na frente dele, especificamente, na frente, e levar o presente até Esaú, porque ele vai acariciar ali o menino antes deles se encontrarem para ele estar mais manso, né? Exatamente isso que ele pensa e ele faz, né? Então ele envia o presente na frente dele para que Esaú fique menos bravo com ele, literalmente. No primeiro servo que vai na frente, o segundo e o terceiro também, ele fala que eles têm que falar lá para Esaú que ele enviou aquilo, né? As palavras lá que ele diz, não me recordo exatamente. Não me recordo exatamente das palavras. Depois disso, né, ele vai para um local,
Jacó junto com a sua família. Eu esqueci a expressão de novo. Mas lá nesse lugar que ele vai chamar de Peniel, depois que acontece que ele tem uma briga com o homem, que o homem diz, a Bíblia diz, então ele é um homem de Deus, né? Ele era um homem de Deus. Jacó brigou com ele. O homem, vendo que não tinha chance contra Jacó, quebrou a articulação da coxa de Jacó ali, né? Assim ele continua brigando até ele ser abençoado. Até Jacó ser abençoado, ele continua brigando com esse suposto, com esse homem de Deus. Não é suposto, ele é um homem de Deus, porque a Bíblia diz que ele é um homem de Deus. Então, isso acontece, né? Aí, se eu não me engano, aí ele fala isso, né? Que ele viu Deus face a face. E assim, ele é abençoado pelo homem. Ele diz que ele será chamado Israel a partir de agora porque ele foi príncipe e lutou contra Deus. Algo assim, eu posso estar equivocado nas minhas palavras. Acho que ele lutou contra o homem de Deus, né? E depois diz que ele chamou aquele lugar de Peniel, pois ele viu Deus face a face, né? E isso é tudo que eu lembro desses capítulos. Obrigado, gente.